Cá estamos de novo no programa Usanças para lhe trazer mais novidades, como é costume, e também para lhe relembrar que há um passatempo no ar, à espera que procure o seu livro, a que tem direito, um livro de poesia, que se chama No Infinito, e como já falámos muitas vezes da origem da autora, claro que terá de identificar o local de onde ela é oriunda e, a partir daí, o livro é seu. Apareça na Rádio Geis, solicite o livro, diga que é do passatempo do programa Usanças e leva um livro de poesia para casa. Posto isto, hoje também vamos falar de poesia, mas não de poesia escrita. Há outros tipos de poesia, principalmente quando elas envolvem cor, matizes, enfim, traço. É de desenho, exatamente, que vamos falar, mais propriamente de ilustração. Temos connosco a Teresa Silva, que é uma pessoa que se dedica há pouco tempo, mas bem, a fazer uns bonecos engraçados, que nos caracterizam acima de tudo, e que ela tenta ser o mais rigorosa possível na escolha das peças que faz, que lhe sirvam de modelo, claro, e não podíamos estar mais contentes porque, no fundo, o que ela enaltece é o traje à vienesa. E, como tal, tem todo o interesse em estar no Usanças, que se dedica realmente a saber porque é que isto aconteceu, como é que aconteceu. Teresa, antes de mais, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por ter acedido ao convite. Obrigada. É sempre bom a gente saber que as pessoas que estão disponíveis para falar do que fazem, muitas vezes não se consegue, mas ainda bem que consigo, é possível, porque realmente foi uma surpresa bastante agradável quando a gente chega ao Facebook, que é o o diário geral, não é? E vê realmente estas peças engraçadas, esta especialmente, de que gosto bastante, embora as outras também sejam bonitas, mas esta é realmente muito interessante. Está aqui um trio bem apresentado, que não deixa dúvidas quanto ao traje à vienesa, e tem as franjinhas no lenço, este pormenor realmente, sim. Que de vez em quando desaparecem nas cabeças das nossas mordomas /lavradeiras, e que a Teresa realmente aqui deixou ficar bem visível. Sim. É assim mesmo que se veste o traje à vienesa, portanto, está dentro do que é minimamente exigido. Diga-me uma coisa, quando é que isto começou, afinal, esta paixão por este desenho feito a lápis de aguarela. Muito bem. Lápis de aguarela. Isto começou muito recentemente, em janeiro. A minha vida, sou professora do primeiro e segundo ciclo, sou da área das artes plásticas, da educação visual, e dei aulas nos Açores 7 anos, estive lá 7 anos. Bem. Estudei aqui na Escola Superior de Educação. E quando eu regressei dos Açores, comecei a enverdar pelo bordado. Eu já bordava em miúda, fazia umas coisinhas de bordado, abri um ateliê de bordados, deixei o ensino, abri um ateliê de bordados. Mas o desenho estava sempre lá. Porque enquanto o bordado, mesmo que a gente muda as cores e os motivos, e era tudo bordado de Viana, acaba por ser repetitivo. Com e certeza, para um artista a repetição é um bocadinho castradora. Claro que sim. Então voltei aos lápis. E quando eu voltei aos lápis, as possibilidades de uma folha em branco são enormes. E qual era a inspiração? Viana, os poetas, os pintores antigos, Manuel Couto Viana, sobretudo Manuel Couto Viana, as ilustrações de Manuel Couto Viana, muito simples, muito que ricas, em 3 ou 4 traços, simples, exatamente. 3 ou 4 traços, não precisava de fazer o rosto, 3 ou 4 traços, notava-se aquele traje é de lavradeira, ou aquele traje é de campo, ou uma noiva assim, com a saia muito frondosa. Há outros pintores que eu também gosto muito, Araújo Soares, sim. Adoro imenso Araújo Soares, Carolino Ramos, e eu lembro-me de ser miúda, nasci em 79, mas lembro-me de ser miúda, e haver nos anos 80, 90, uma recriação dos cartazes antigos, sim, de Araújo Soares, Carolino Ramos, Couto Viana. Jaime Isidoro. Exatamente. E eu ia ali à Praça da Erva e guardava aqueles programas porque achava giro ser em desenho. Não eram fotografias, eram desenhos. Ainda tenho muitos guardados em casa. Alguns já se perderam, mas tenho muitos guardados em casa. E para a altura de janeiro do ano novo, eu apetecia-me fazer uma coisa nova. Fui a um antigo
não sei se chama folheto, mas deve ser, a Laurinda deve saber melhor do que eu. É um flyer das festas, não é? Das festas, Hoje é e um flyer. folheto que mostrava o que era cada carro do cortejo, tipo Sim, programa. estou a ver o que é, sim. E nesses programas tinha desenhos de Manuel Couto Vilhena. Sempre um bonequinho, o homem do bombo, coisinha o homem da pequenina, concertina, os exatamente, a cabeçudos. lavradeira. E eu peguei em exatamente. folhas e comecei a fazer, sem ser a preto e branco, que antigamente usava-se muito o preto e branco, mas comecei a pôr cor. Noutra altura, lembrando de fazer um retrato de família. Nós costumamos, eu, o meu filho e o meu marido, costumamos ir sempre no cortejo, eu vou fazer um retrato de família. Mas nunca punha o rosto. Porquê? Eu acho que na fotografia o que sobressai, por exemplo, quando se está a fotografar uma mordoma, é o sorriso, ou o olhar, e se calhar o traje perde-se. A minha inspiração perder, sempre sim. foi, não a mordoma em si, o rosto, porque ao fotografar uma pessoa, salta-nos a essência da pessoa no rosto, não Exatamente. é? Acho que somos todos, Sim, sim, olhamos sim. assim, aquela pessoa tem um bom ar ou tem um mau ar pelo olhar. No desenho eu queria era a postura de como a pessoa está, se está com as mãos na cinta, se está com as mãos na cabeça, se tem as costas direitas, se está bem trajada. Certo. Era isso que me inspirava. E comecei a fazer um par de bailarinos de Vila Franca, depois fiz-nos a nós, um retrato de família, depois uma amiga disse, tão giro, faz-me a mim. Mas eu fazia sem o rosto e comecei a fazer, e as minhas amigas, começa a partilhar. Eu comecei a partilhar. E comecei a ter pessoas que me começaram a contactar a dizer, era eu naquela fotografia. Eu não sabia quem era a pessoa. Eu fazia uma pesquisa na internet por fotografias que me chamassem a atenção e trabalhavas. Sou eu naquele traje. Aquele traje é de 1900 e troca ao passo, era da minha avó, a minha mãe usava, e comecei a saber... Já viu quanta informação, sem querer? Sem querer, aquele avental de rosas a minha mãe só começou a usar já por perto dos anos 50, eu comecei a perceber os aventais de rosas são de 30 e muitos para a frente, eu não sabia. Histórias de família mesmo, eu vou com um traje que já era da minha bisavó e vou sabendo estas coisas que também enriquece o desenho. Claro está, sem dúvida. E outra coisa que me chama muita atenção, acho que até um leigo vê isso, por exemplo, o meu marido é de Gondomar, é da Terra do Ouro. É da Terra do Ouro. E ele, que não é de Viana, olha para uma moça trajada, ou um rapaz, ou um homem, Sim. o folclore não é só mulheres, são mulheres Claro. e homens. Ele diz assim, que bem vestida que aquela mocinha vai. Ou olha as franzinhas na harmonia, cabeça, não as é? franzinhas na cabeça. Olha o avental tão bonito, olha a saia bem rodada. E tudo isso me chama a atenção. Claro. E às vezes as pessoas perguntam-me, mas porquê é que não desenha esta pessoa ou aquela? Um artista não escolhe nem de onde vem a inspiração, nem para onde ela vai. Claro. Eu acho que é mesmo assim. Sim, sim. Há pessoas, por exemplo, há 3 ou 4 pessoas, por exemplo, a Mordoma deste ano é uma delas, que me chama a atenção da maneira como se vestem e da maneira como o corpo delas fala com o traje. É isso que me inspira, como o corpo das pessoas fala com o traje. E Está a eu falar de carreço. Sim, de carreço, por exemplo, o pormenor da blusinha metida para dentro, mesmo a própria postura da pessoa. E chama-me a atenção porquê? Porque eu não estou a olhar para os olhos da pessoa em si, estou a olhar para que aquele todo, corpo mas... me está a transmitir com aquele traje. E eu tento fazer a recriação histórica, porque vestir um traje acaba por ser uma recriação histórica, acho eu. Com certeza. Não é? Não é a que mesma ser. coisa, tem que ser. E nota-se o brilho das pessoas, até dos mais pequenitos. Por exemplo, na Festa das Rosas de Vila Franca, as pequeninas vão ali todas direitinhas, costinhas muito direitinhas. Nota-se que já ali a mini chieirinha ali. Assumem o traje. Assumem. E em Vila Franca acho que também estimulo muito isso com a Festa das Crianças, acho eu. Sim. E é isso que me chama a atenção. E já agora que fala nisso, que não tem tanto a ver com o que estamos a falar, mas também tem indiretamente, há uma série de jovens que trabalham nos bastidores destas festas, Alvarães, por exemplo, Sim. que eu não sabia, que estão já de tal maneira metidos nestas andanças da festa e de recriar determinadas coisas, que uma pessoa não tem noção, à partida, não tem noção da quantidade de gente que está envolvida, que circula nos bastidores da festa. E famílias inteiras. Eu tenho notado muito nas ilustrações e tem-me aparecido muito, até estou a fazer um diário sobre isso, um diário escrito, de histórias que me estão a chegar. É engraçado. Porque eu nunca conheço, há pessoas que eu conheço e outras que eu não conheço, que me servem de inspiração.
E há, por exemplo, este casal de noivos de Vila Franca, de noivos não, de par de bailarinos, eu não os conheço. Sim. E desenhei e partilhei a fotografia. As redes sociais são um mundo. Claro. Alguém, eu vi-te num desenho em tal sítio, vai procurar e As vê. pessoas procuram. E as pessoas dizem, nunca me desenharam, eu ando neste grupo há não sei quantos anos, é de família, a minha mãe andava no grupo, o meu pai andava no grupo, e vemos histórias de família inteiras, histórias até de pessoas que estão imigradas lá fora, histórias de vida muito complicadas, pessoas que já me choraram copiosamente a dizer, nunca vi o meu traje num desenho, estou muito feliz, porque nunca mais o vou vestir por qualquer motivo, claro. E fico com uma recordação, e é bom ver que as artes podem mostrar isto às pessoas. Podem mexer com muitas coisas, não é? Tocando no papel, olhando, vendo o trabalho que esteve ali, as horas que a pessoa esteve, porque são trabalhos que duram bastantes horas. E nem sempre estou com aquele tato para pegar no lápis. Também claro. É preciso estar com aquela Exatamente. Vontade para pegar no lápis. Nem todas as horas são horas, não é? É verdade. E as pessoas dizem-me coisas do género, eu nunca mais usei aquele traje, há pessoas que me querem comprar os desenhos, mas eu faço muito para mostrar. Sim. Vejam. Então tenho uma vasta coleção. Já tenho uma coleção já grande. Considerável. E tenho muitos para fazer que o meu tempo não me permite fazer claro. com a quantidade que o meu cérebro quer. Pois, claro. Vou a vida fazendo... não é só isso, não é? Antes fosse, era bom sinal para todos, não é? Por todos os motivos. Então, lápis de aguarela. O que utiliza água para pintar? Não, é curioso. A aguarela a gente associa a água com qualquer tipo de pigmento. Eu, por acaso, sei que não se utiliza com água, mas de qualquer das maneiras é para que saibam. E agora há uma nova vertente de lápis que surgiu há pouco tempo, relativamente pouco tempo, que são os lápis de aguarela. E nos lápis de aguarela a gente pode utilizá-los em seco ou com água, ou realmente com água. Dá efeitos lindíssimos com água. Mas eu comecei a usá-los em seco. Que também dá um bom efeito. Em papel de aguarela, papel rugoso, tem que ser papel rijo, rugoso, para aguentar bem os lápis. Experimentei com as aguarelas, canetas de aguarelas, que agora também existem, mas não é o a mesma lápis. Coisa, é o lápis. É o lápis. Engraçado. Ter que afiar o lápis, ver se o lápis está a dar a cor que eu quero, se tenho que carregar mais nele, se não tenho que carregar nele. Espera aí, que nesta foto esta rosa não é bem rosa, é lilás, e depois vou percebendo pormenores pequeninos, como, os trajes de Gerais, a maior parte são verdes. Mas já há padrões de aventais. Eu já sei decorar alguns padrões de aventais de tantas vezes que os fiz. Pois. Até em pessoas diferentes. Por exemplo, os trajes de dó. Sei que há muitos que são muito negros, muito pretos, mas outros são muito roxos. E outros que já têm muitos tons de verde. Verde. E até algum amarelo, muito pouco, mas... As diferenças nas barras das saias. A barra da saia que é bordada, a branco, a barra da saia que não é bordada, a barra da saia que é colorida. E eu nos desenhos, muitas coisas que eu não conhecia, este traje, olho para ele, deve ser de carreço porque não tem a saia bordada. Exatamente. Ou então, este deve ser de tal sítio porque a saia é bordada a branco. E até para mim começa a ser uma fonte de conhecimento que, sendo eu de Viana, não tinha que ando tanto, nas mordomias desde os 7 anos, desde pequenina, participo nos cortejos, nas mordomias, sempre andei envolvida, nunca em grupos folclóricos, nunca tive muito tempo, sempre fui mais agarrada aos lápis e aos livros. Mas sempre participei nas festas. Mas estou a começar a olhar para as festas de outra maneira. Claro que sim. Olho para os trajes e sei destrinçá-los. Já é um bom princípio. Isto em 6 meses sim, foi muito bom. Foi excelente. Foi ótimo. Sim. Foi ótimo. Solicitações para os seus trabalhos, para além do particular, tem alguma? Tenho várias. Ótimo. Tenho então, grupos folclóricos a quererem fazer espólio de trajes, por exemplo, trajes que vão deixar de ser usados porque o tempo está a desfazê-los, ou já serão trajes de museu que já são muito antigos. Pode ilustrar para ficar aqui no acervo, uma ilustraçãozinha, porque a fotografia temos-la na ponta de um telemóvel. Pois. Não é? Claro. Um pedaço de papel ou numa tela ou num sítio qualquer já não é tão fácil de encontrar. Claro, eles gostam de ter às vezes no espólio dos grupos, não precisa ter a cara, porque há pessoas que até gostam que não tenha rosto. Pois. Porque o corpo fala muito. Exatamente. O corpo fala muito. Grupos folclóricos, pessoas individuais, pessoas
No outro dia uma menina mandou uma mensagem a dizer assim, este traje vai deixar de ser usado, a minha mãe está imigrada na Suíça e eu quero lhe oferecer esta ilustração para ela saber que me lembrei dela e mandar para a Suíça e tenho a certeza absoluta que ela não está a contar. E não é uma ilustração dela, é uma ilustração do traje que ela usa. Claro. Porque não tem rosto. Sim, sim. E a senhora parece que chorou a berranho e ficou muito contente e eu de saber que posso dar esta alegria às pessoas. Ótimo. Ainda bem, não é? Muitas então, pessoas os grupos folclóricos e mais. E pessoas individuais também. Pessoas individuais. Muitas pessoas. Outro género de solicitações tem tido? Também. Já me aconteceram solicitações para o Dia do Pai. Normalmente mandam fotografias de pessoas, com, por exemplo, os pais com os meninos ao colo, só com a camisa, por exemplo. E pedem para fazer a ilustração, mas mesmo sem o rosto. Para oferecer a casais que fazem bodas de prata ou bodas de ouro. Outras só porque sim. Gostei muito, quero oferecer uma ao meu pai, quero oferecer outra à minha mãe. Tive agora uma situação de uma jovem que disse, quero oferecer que anda com os pais no grupo folclórico, quero oferecer com o traje de campo para o meu pai, eu e o meu pai, e quero oferecer com o traje de campo eu e a minha mãe. Pois. E está pendente. É uma oferta fora do comum, não é? Sim, sim. É original. Muito. E há outras que eu ofereço, que eu gosto de oferecer. Há pessoas que, por exemplo, ofereci agora uma. Muito obrigada, já foi uma privilegiada. E há pessoas que eu acho que, até figuras da cidade, que eu acho que ficava bem se elas tivessem, por exemplo, ofereci à Dona Rosalina Viana, ofereci numa ilustração, eu ofereci já a várias pessoas, e as pessoas, mas porquê a mim? Assim, porque gosto da sua figura quando traz. Só por isso. Claro. Só por isso. Mas já vi que tem aí uma grande quantidade de pessoas que eu conhecia a partir da, sim, não é? sim, Pela claro. maneira como estão desenhadas, conhecias também, não é difícil. No seu entender, a pintura está a levar uma roupagem nova, está a modificar-se na questão de aceitação pelo público? Eu acho que sim. E, de certo modo, apesar de eu ser da velha guarda dos lápis, há uma nova geração de designers que sabem usar a tecnologia e já começam a representar, falo mais neste caso das tradições de Viana, que é o que é a minha base de trabalho, que já estão a representar tanto as tradições como alguns aspectos de forma digital e muito bem. Com roupagens novas, com maneiras diferentes de olhar até para o traje, de olhar para a maneira como o folclore deve ser mostrado, não sendo uma coisa antiga, nem sendo uma coisa folclórica no sentido deturpado. O que é que eu quero dizer com isto? O traje, para a minha ideia, deve ser utilizado, e eu quero muito passar isto nos meus desenhos. Este traje nota-se que foi usado numa situação de cerimónia. A postura delas é mais severa, ou é mais respeitosa. É? Um grupo que está a dançar, estão brejeiros, estão contentes, estão a dançar, estão numa festa, mas acho que fora estas situações acaba por tornar o folclórico num termo pejorativo. Não sei se me estou a fazer explicar. Perfeitamente. Eu acho que o traje é sobretudo, o traje e mesmo as tradições, por exemplo, os cestinhos de Vila Franca, o que for, as cestas, aqueles tabuleiros da Dona Laurinda, deve saber melhor do que eu, os tabuleiros onde vão os foguetes, não é? Isso é utilizado em situações próprias. Com certeza, não é? Como o palmito também. Claro, como o palmito, ou a bela votiva. Exatamente. E eu acho que cada coisa tem a sua ocasião. Pois. E eu acho que o traje tem a sua ocasião. Com situações que não Sim. são muito... E eu tento mostrar isso. Por exemplo, estas 3 jovens foi numa mordomia. Nota-se, também brilho no trajar, o ourinho bem posto. Vou para a rua, vou mostrar o meu traje, quero ir bem. Claro está. Isso nota-se na postura do corpo, as costas direitas, os pezinhos direitinhos, meinhas impecáveis. Se calhar camisinha lavadinha, coradinha ao sol. O brilho pessoal é muito importante, não é? Mas em relação ao que estava a dizer, estes novos designers que estão a aparecer, sobretudo talvez 1 ou 2 nomes, estão a mostrar trabalhos que se calhar uma geração mais nova pensava assim, o folclore é coisa para pessoas de idade. E não é. Claro. Não é. Claro que não. Sabe que eu defendo que há uma política educacional que se tem de implementar. A questão da cultura popular só no nosso país é que não está no ensino. Pois, devia estar no ensino regular. Eu quando dei aulas nos Açores,
havia muitos professores do Minho, minhotos, sobretudo de Braga e de Viana. E quando eu abria a boca, os meus alunos notavam logo se aquela pessoa era açoriana ou não. Claro. E houve um ano, quando eu estava na terceira, que levei, no início do ano letivo, eles faziam sempre uma festinha muito grande, uns brincos à rainha e um colar de contas. Levei. Eu vou levar para a escola. Eles têm as chamarritas, não é? Que é a tradição deles. Assim, Claro. vou levar uns brinquinhos à rainha e um colar de contas. E a partir disso, numa aula de educação visual, o trabalho era só desenhar um colar de contas. Desenhar um colarzinho, tentar fazer as rodinhas da continha e tentar desenhar os brincos da professora. Só por aí falámos num bocadinho do folclore do Minho, que entrou só porque a professora não era de lá. Pois. Por exemplo. E acho E que estava por aí... a diferença Sim. marcada, não é? Sim. E falou aí num aspecto muito importante, que é o de folclorizar da maneira menos nobre Menos nobre, sim. as tradições. Sabe que nós somos um país em que se vê as tradições como o parolo, aquilo que já não Que é tem muito jeito. rural, Até não é? ainda se fala no ouro, o ouro parolo ainda hoje existe. Sim, sim. Eu quero uma peça O de ouro termo, parolo. sim. Esse termo ainda existe. O parolo, nesse caso, é popular, não é? Mas os grupos folclóricos passaram por fases muito complicadas de aceitação, não é? Claro. Isto agora não é o que era, felizmente. Mas, pronto, foi a persistência que fez com que E nota-se as que vem aí ideias... uma geração, não é? Está a vir assim uma geração muito Sim, nova sim. de... E que quer participar, quer fazer, quer participar saber... bem, e participar bem. Exatamente. E quer saber. Isso é muito importante porque a história passa por aí, não é? Este é o princípio das coisas. Eu lembro-me que a pessoa que me ensinou a trajar foi o Sr. Amadeu Costa, que era Sim. amigo do meu pai. O meu pai faleceu no ano passado. E o meu pai ainda muitas vezes falava no Sr. Amadeu Costa, na Dona Maria Emília de Vasconcelos, Sim, senhor. falava neles. E eu lembro-me que a primeira vez que, pequenita, ainda na mordomia, eram crianças com 7 anos. Só para saber aos anos que isso já vai. Já vai há muitos, realmente. E eu lembro-me que o meu pai, ali no registro civil, que era no registro, sim, era lá em cima, ao pé do Carmo, a dizer assim: ó, Sr. Amadeu Costa, venha cá ver que a menina nunca se trajou, não sei se isto está bem, não sei se a vestimos bem. E o Sr. Amadeu Costa lá me ajeitou uma fitinha com que a algibeira não era aqui, que era ali, que o avental não era assim, não era assado, mas é uma criança, Claro. está tudo bem. Claro. E eu ainda me lembro nessa altura a ver assim muito esse brio, isso Sabe. mostra-se muito e mexe muito comigo na maneira de desenhar, Exato, acredito que na sim. inspiração. E sabe que também passamos por uma fase em que as mulheres que deveriam vestir o traje, que eram as mulheres das freguesias, não o queriam vestir. E depois Não sabia, não sabia. começou-se a pedir às jovens da cidade para o fazerem. Houve uma crise muito grande, porque sabe que o traje à vianesa, nós ajoelhámos para ele como uma peça fabulosa, Sim. distinta e bela, não é? Mas uma camponesa, há uns valentes anos atrás, usava para o traje à vianesa e via um período de escassez, de Não havia aquela ruralidade vontade severa. sim. E devo dizer-lhe que houve uma fase em que os trajes se queimaram, muitos deles. Que pena, Porque perdeu-se as pessoas tanto... queriam cortar de qualquer maneira, não sendo aceitável, percebe-se, Sim, entende? sim, Porque sim. era o sinónimo de tempos difíceis, esta gente para bordar as camisas e para fazer as E demorava saias, tudo era muito à noite, tempo, sim, depois sim, do sim. trabalho, aos bocados, para ter um fato para competir com as outras, para mostrar a sua freguesia. Até nisso me aparecem histórias quando eu desenho. Já lhe falaram nisso, com Já me certeza, falaram em do que lhe situações custou de- a fazer o traje, não é? Eu aprendi a bordar com a minha avó, estou agora a bordar a barra da saia. É Pois. esta que a senhora fez, importa-se fazer igual para não se perder o desenho. Pois, Eu estou a saber muita coisa. pois. E estou a saber muitas histórias. Mas tem períodos, o traje à vianesa tem períodos duros, realmente de lembranças pouco felizes para as pessoas, Claro, mas não ainda é? bem que está a mudar. Sim, e Ainda cada bem. vez, isso também, sabe uma coisa, é que essa história que está por trás também valoriza o Claro. trabalho das pessoas que agora estão Claro. a fazer ressurgir o traje de E outra, que de o outra forma, desenho mais jovem, não é? Já está a haver algumas ilustrações que eu faço, que eu já tenho pelo menos 3 ou 4 cadernos, talvez 4, que tal ilustração
E depois custa-me separar delas. Pois, Isto é um acredito, problema. é um pedaço de si, sem dúvida. Foi que eu, ao desenhar, primeiro desenho, e depois às vezes é que as pessoas me contam a história. Mas às vezes, quando é por pedido, as pessoas contam uma história primeiro e eu desenho depois. Quando eu desenho por minha vontade, quando fui eu a escolher o desenho, eu não sei o que é que está por trás daquela pessoa, nem sequer lhe estou a olhar para o rosto, só estou a olhar para o corpo e para a pessoa e desenho conforme quero. Claro. Mas se me dizem, esse traje era de uma senhora de tal sítio que lhe custou imenso a fazer e vendeu peças de ouro para comprar tecido, para fazer isto, aquilo, aquilo outro, eu sinto uma responsabilidade tão grande, é maior, e uma carga emocional tão sim, grande sim, a desenhar, percebo, que eu até no traço noto diferente. Eu paro mais vezes de fazer o desenho e não posso olhar para ti agora, deixa-me ir arejar um bocadinho. Se há objeto, digamos assim, que nos merece o maior respeito, são os trajes antigos. Sim, estão sim, carregados sim. de emoção em todos os aspectos. E algumas pessoas que o vestem, pessoas de idade, que eu já desenhei aqui algumas pessoas já com bastante idade, que depois viram, foram desenhos oferecidos, viram, e as pessoas choraram copiosamente a dizer assim, eu era tão mocinha a primeira vez que vesti este traje. De olharem para um desenho meu. Eu sinto isso, uma responsabilidade tão grande que se eu chegar um dia e disser assim, não quero desenhar mais, acho que não me vão deixar. Vão-me dizer, tens que continuar. É claro, então a Teresa é uma agitadora de emoções. Aliás, basta ver pela música que nos trouxe e que vamos ouvir e que continuamos daqui a pouco a nossa conversa. Até já. FM. Depois desta minha terra é Viana, que vem a talho de foice, como se costuma dizer, continuamos a falar do traje à vianesa, que é disso que estamos a falar, com a Teresa Silva, se ainda agora chegou à nossa companhia. Nós estamos a falar de ilustração interessante dos trajes característicos da Ribeira Lima e que são sempre uma mais-valia em termos de futuro, porque é outro registro que já se perdeu um pouco, que antigamente fazia-se muito. Eu recordo-me que era miúda e colecionava, habituei-me a ver, porque havia lá em também uns postais que eram desenhados por pintores. Sim, e caixinhas de fósforos também isso era da Nacional, acho que caixinhas de fósforos. As 5 quinas e não sei o que mais é desse género. E depois descolava-se a tampa e tinha uma coleção de trajes, em que estava o traje à vianesa. Mas havia uma divulgação a este nível maior. Sim. E depois sabe que o artista geralmente faz peças grandes. Sim. O que encarece o trabalho. Encarece o trabalho, são mais horas de trabalho. Se for pinturas a óleo, os preços das coisas são mais dispendiosas. Claro. Se bem que este tipo de trabalho guarda-se também em qualquer lado. Claro que sim. É mais claro prático. Sim. Tem o seu gasto, logicamente, e o tempo de trabalho e tudo. Chega a mais pessoas. Chega a mais pessoas precisamente pelo tamanho e pela capacidade que tem de se encaixar em qualquer lado, não é? Sim. Pode ser num quadro, mas também pode ser numa gaveta, pode ser num álbum, sei lá. Eu tenho uma senhora que quer, é um trabalho em curso, que vai demorar o seu tempo, porque a senhora já traz há muitos anos. E ela quer, ao lado da fotografia que está trajada, a ilustração. Tem a sua fotografia trajada, por exemplo, com traje de mordomo, quer a ilustração de traje de mordomo. Porque na fotografia está ela, está o rosto dela. Se calhar a gente olha para ela e estava bem disposta neste dia, não é? Ela estava a sorrir assim. Mas na ilustração está o traje. Claro. Está o corpo. Não, esta ideia de não pôr os rostos está engraçada. Manuel Couto Viana fazia isso em alguns. Naqueles esquiços mais rápidos, ele era o traje que importava, não era bem o rosto. Sim, e é uma pena que momentaneamente falamos dessa gente toda que tanto dedicou à cidade tanta coisa, a sua arte, o seu empenho sobretudo, fosse ele artista também, ou não, e depois parece que cai tudo num fosso e a gente esquece desta gente toda que tanto deu à cidade e a quem a cidade por vezes não soube dar aquilo que eles mereciam. Estou a falar a nível da escrita, da pintura, do desenho em si, sim, do desenho. Sei lá, de tantas coisas, até da poesia. Há tantas coisas boas que nós temos. Porque até naquele ano, e foi isso que me ficou. Eu tenho 45 anos e nos anos 90, o que é que me marcou? Os programas das festas desenhados. Sim. Fez-se aí uma recolha. Uma recolha lindíssima. E voltaram a ser publicados alguns. Houve um ano que foi de Manuel Couto Soares,
que foi, ele fez um cartaz antes de ter ido para a guerra. Quando ele foi no corpo expedicionário, ele fez um cartaz que não tinha labradeiras, tinha bombos. Eram bombos. Tinha assim umas letras enormes, o cartaz era assim sobre comprido. E quando ele regressou, fez um segundo cartaz do mesmo género, com bombos. Era bombos, era cabeçudos. A ideia que ele estava a mostrar ali na festa é animação, é barulho, Com certeza. É foguetes, pronto. Exatamente. E é engraçado como ele em 1912, 1913, não era o traje. Era a festa. Por vezes aparecia um apontamentozinho da lavradeira. Uma coisita ou outra. Depois ele mais tarde chegou a fazer outro cartaz que já tinha uma junta de bois e tinha uma moça com um traje de campo com chapéu a puxar a junta de bois. E depois, a partir daí, já vinha Araújo Soares, que Araújo Soares era diferente. Era as moças na mordomia, eram os vermelhos, eram as noivas, os rostos muito geométricos, muito vincados, muito do fruto da época, dos movimentos artísticos que havia na altura. E depois, a partir daí, veio a era da fotografia. E alterou-se tudo, a era não é? da fotografia, a partir daí o desenho começou-se a perder muito. Começou a ficar em segundo plano, digamos assim. Não quero dizer que a tecnologia seja má, não é? Mas, não, de maneira nenhuma, mas são fases coisa, próprias, claro, não é? E uma coisa substitui a outra, quer se queira, quer não. Sim. Neste momento, penso que se está outra vez a pensar. Sim, está a renascer. A pensar melhor, né, como se... E acho que se está a adotar critérios de valorização destes trabalhos, independentemente de serem os seus ou os do Cipriano ou de outra pessoa, que também pinta. O Cipriano também lhe pegou muito bem. E tem um traço muito próprio. Tem, sim. O traço Nós dele, identificamos facilmente um trabalho do Cipriano. Muito. E nota-se que no trabalho dele há ali a chieira dele. Claro, não é? Ele tem a chieira dele. Ele gosta de apresentar o que apresenta. Sim, e com orgulho e com brilho. Sendo um guineense, não é? Ele acabou por se misturar na cultura da cidade. Eu, por acaso, muito bem. E a este nível, então, acho que ele conseguiu um trabalho fabuloso. Já é um nome incontornável. Sim. E é engraçado que eu pensei que, por ser de Viana, me ia puxar muito a brasa para determinada sardinha. Ou só o traje de labradeira, ou só o traje vermelho, ou só o traje da Ribeira, que tem aqui alguns trajes da Ribeira. Afinal, tudo lhe chamou a atenção, não é? Porque eu comecei a ouvir esta história assim, esta história assada, assim, assada, e há trajes daqui, da classe, assim, peraí, o traje à vianesa não é só o traje à labradeira. Pois não. É o certificado, mas não é só. Eu tinha essa ideia errada. E depois, sabe, por exemplo, está a ver aqui um exemplo. Esta saia que tem aqui, tanto uma como outra, estas saias de lavradeira, negras. São trabalhadas com as chamadas moscas, topinhos ou puxados, tanto faz, qualquer um dos nomes serve, e esta também, embora não se note. E depois, já deixa numa fase posterior, esta saia deixa de ser de lavradeira. Tem o cós alto, aquele cós comprido. Sim. Então, como é que se altera o traje? O cós começa a ser curto, porque é mais fino, não é tão parolo. Sim. E a saia deixa de ser de moscas, que as mulheres das freguesias não gostavam muito. Pois. Também começaram a fazer o traje ao gosto delas, não é? Então, o traje à lavradeira começa a ter riscas lisas, não é? Sem topinhos, sem nada, saia lisa com preta, riscas. branca, sim. Preta e branca e fundo vermelho, ou no caso da azul, que nós chamamos azul, que é de fato de dó, também do mesmo género, e esta saia começa a passar para um traje mais simples, que é o traje da feira. Sim. E a saia de lavradeira começa a ser utilizada... E já viu que se aprende num desenho. É verdade. Esta saia começa a ser utilizada mais para... Agora já foram buscar os trajes antigos para ir muito bem, para mostrar como eram. Claro. Mas não é o traje à lavradeira dos nossos dias. Este não é. Claro. O que perdura até hoje é aquele das saias de riscas, com a beira bordada, com o forro, como o povo chama, o forro, que é a parte da barra, bordada, e esse é que realmente foi o último traje à lavradeira, e é esse, portanto, está uma evolução própria, não é? Claro. Como, por exemplo... O traje evolui como evolui os tempos, não é? Sim, com certeza, como, por exemplo, hoje a mulher da Ribeira apresenta-se sem lenço na cabeça, que é um contrassenso quanto a mim, elas que me desculpem. Sim. Mas era quase inaceitável que a mulher da Ribeira não tivesse o lenço na cabeça. E o ano passado, nas festas da Agonia, pediram para elas porem o lenço na cabeça, creio eu.
que não estou enganada. Ai, não me lembro, foi só no Houve uma cortejo situação, ou este ano na Páscoa, foi assim uma coisa. Foi no cortejo do Seu Espaço. Seu Espaço, foi isso. Porque faz todo sentido, o lenço existe, é para a cabeça. Claro. Exatamente. E o mesmo... traje à lavradeira leva o lenço no peito, porque a festa é a folia. É colorido. E transpiração também. E o lenço do peito serve para agasalhar por causa das transpirações claro. e das correntes de ar. Outra coisa que eu não sabia. Está a ver? Assim, quando eu desenhar um lenço ao peito, é verdade. Não sei, e, por exemplo, o traje da erva também tem o lenço ao peito, é para essa função, não é? Sim, porque seja necessário levar ali um lenço, é porque depois no fim do trabalho é quase obrigatório um agasalho. As mulheres do campo tinham essa preocupação. Vinham ao final estavam do dia. transpiradas ao final do dia, agasalhavam-se precisamente por causa dos problemas respiratórios e essas coisas. São coisas que eu também vou aprendendo e eu acho que quanto mais aprendo, eu dou por mim muitas vezes ir ao Museu do Traje para ver e ler o que lá está. Exato. Eu aprendi que em Biana se fazia renda de bilros. Não fazia ideia. Sim, é uma zona pescatória, todas não fazia elas. Ideia que havia renda de bilros. Toda a costa curiosa. portuguesa, daqui até ao Algarve, quase. Nós temos renda de bilros, não é só em Vila do Conde. Aprendi no Museu do Por Traje. exemplo, Peniche também tem uma grande produção de renda de bilros. Aprendi no Museu do Traje e já estou com a ideia na cabeça, como há lá uma figura no Museu fabulosa. Do Traje, a senhora sentada, com aquele grande almofadão, com os bilros, já estou com a ideia de fazer... Mas um dia, se puder, é o único sítio que eu conheço que há uma escola, que é Vila do Conde. Sim, sim, sim. Vale a pena ir visitar e ver como se faz a renda de bilros, que tem de ser cara obrigatoriamente. Claro, o trabalho que dá. Horas que não há uma agulha, não há nada, aquilo faz-se com os piques. Com os bilros, é isso. Chamados piques, não é? E aquilo é realmente um trabalho assombroso. E já se vê miúdas com 4 anitos a aprender. Sim. Deu no outro dia na televisão, por aprender acaso, a volta. Pequenininho. Sim, a volta sim. Que é quando se trocam os... É engraçado, outra coisa engraçada pecinhas. que também me contaram em ilustração, mandaram-me fotografias de desenhos antigos, de modelos de bordado que as pessoas usavam. Por exemplo, o cravo, tudo em desenho. Sim, não havia fotografia, não é? Este era o desenho deste cravo, foi bordado nesta saia. Ou esta japoneira, que não era bem uma japoneira, não se usava as japonesas nas saias, era Silva, era muito silvinhas. simples e muito discreta até. Exatamente. Belíssimas. Só com só com lã, não havia vidrilhos, não havia nada. Era só lá, era só isso o branquinho mais, da lã. também mais em anariosa. E mostram-me os desenhos. Lá. E mostram-me os desenhos. E assim, digo sempre às pessoas, não perca isso, faça espólio, porque o desenho é efêmero. Pois, e as nossas bordadeiras, com certeza que já se perdeu muita coisa, porque era tudo desenhado à mão. Tudo desenhado, com tudo papel vegetal. Já roto de tanto passar o lápis por cima. Eu às vezes chego ao cúmulo como eu me sinto muito apegada ao que faço. Tenho um grande problema em deixar ir. Sei que tenho que deixar ir, mas é um bocado de mim que está ali. Com certeza, não é um bocado, é muito. Muito de mim que está ali. E eu chego ao ponto de pegar no papel vegetal, deixa-me passar por cima só para tirar o modelo, que eu não sei se me vai sair igual. Claro. E já tenho um espoliozito de alguns desenhos que eu fiz, aqueles que há uns que eu gosto mais e outros gosto menos. Guardando esse espólio em papel vegetal, assim, espera aí, se eu quiser desenhar outra vez, a ver se me vai sair bem. É que bem realmente isto é um trabalho que depois custa um bocado o desligar. Custa. Eu acho que qualquer artista que viva da arte, se é que se consegue viver dela. Interiormente consigo, porque me torna muito rica. Pois, claro. Mas há fora alguns isso, que têm mesmo de viver da arte e não é nada fácil, devo dizer. Conheço alguns casos e não é fácil. Porque há que haver o reconhecimento. Há que haver, por exemplo, há um problema muito grave. A falar há bocado, ser grande, ser E há um problema muito grave de haver locais para fazer uma exposição. Claro. E eu agora gostava muito de parar de desenhar, porque senão o meu cérebro, as mãos não me vão acompanhar o cérebro. Era uma coisa engraçada para fazer uma exposição. Gostava muito de fazer uma exposição, mas, por exemplo, onde? Pois. Se eu tenho que me dirigir a alguém, onde é que eu devo ir, porque eu gostava muito de fazer uma exposição. Porque sou uma pessoa da terra, não é? Está claro. E gostava de mostrar o meu trabalho, porque acho que dignifica a terra, não é? Exatamente. Pronto. E até para mostrar, sobretudo, não é só para dizer, sou eu que faço, não. É para ver a reação das pessoas. Sim, e vai-se surpreender com Eu tenho jovens que me dizem assim, Teresa, se um dia você fizer uma exposição, eu levo o traje que estava naquele desenho para tirar uma fotografia. E eu fico toda contente, eu fico assim, caramba, gostou mesmo. Exatamente. Não é? E pessoas que até dizem, conheço uma senhora de Forjães,
e a filha que disseram que se eu fizer uma exposição, que elas vêm tirar uma fotografia ao pé do desenho. Trajadas. Exatamente. Isso é engraçado. O que seria muito engraçado. Agora imagina o que é fazer uma exposição e na abertura ter as pessoas todas lá trajadas. As pessoas que estão retratadas, trajadas. Era lindíssimo. Então não era? Isso era uma coisa inédita. Era lindíssimo. Era uma coisa fora do comum. Aí, haja ideias, não é? Haja ideias e vontade já para fica fazer. a ideia. Acho muito bem. Sabe que o traje tem vida. E também não é retirando o traje do uso que ele vai durar mais tempo. Sim. Os trajes antigos têm de ser usados. Podem não ser usados tão frequentemente, tão a miúdo, sim. Como até aqui, ou por qualquer motivo, uma peça está a estragar-se mais, mas é necessário arejá-los, é necessário dar-lhes vida. Sim. E, ao contrário do que muita gente pensa, ou trajar uma vez com o traje 2, 3, 4 vezes por ano, eles aguentam-se muito mais tempo. É engraçado, estava agora a falar nisso, eu estava a pensar nas idades, estava a falar nas idades das pessoas. Uma pessoa, por exemplo, como a Dona Rosalina, eu adoro ver aquela senhora a trajar. A Dona Rosalina também é da Ribeira. Sim. É a mãe do Dr. Gil. Do Dr. Gil, sim. Eu estava que nos conhecemos desde miúdos. Eu gosto muito de ver a Dona Rosalina trajada porque o corpo fala por ela. E o traje está de acordo com a pessoa. Completamente adequados. Sim, Gosto muito de a ver trajar e acho que já é uma figura incontornável. Sim. Quando há um cortejo, já andamos à procura da Dona Rosalina e das sobrinhas. É verdade. E eu noto isso nos meus desenhos. Por exemplo, uma jovem, sou nova, quero mostrar o meu traje, vou pôr o corpo direitinho. O corpo está a falar por ela. Noto nos desenhos que as mais novas têm as costas direitas, cabeça para trás. É outra postura, diferente. As mãozinhas bem na anca, não escondidas debaixo de um avental, ou por causa das unhas, ou por qualquer motivo. A Dona Rosalina já não precisa disso. A Dona Rosalina é o traje. Pronto. É claro. E eu nos desenhos dou por mim, por exemplo, esta jovem da FIF, costas para trás, mãos nas ancas, venho à cidade mostrar o traje. E é isto que me inspira. Havia uma certa vaidade, como hoje já há novamente. Sim. Uma certa vaidade em vestir um traje como deve ser, há outro cuidado, penso eu, no que tenho visto ultimamente. Mesmo em relação às idades, eu trajei de labradeira vermelho, que o meu pai adorava que eu trajasse vermelho, até os meus 19, 20 anos. Fui para os Açores, voltei, já comecei a usar trajes de mordomo, já me apetecia usar outra coisa diferente. Quando me casei e tive o meu filho, nunca mais me apeteceu trajar de labradeira, não lhe sei explicar porquê. Mas tem o lavradeira escuro? Tenho um traje de domingar, azul e branco, que eu gosto muito dele, gosto muito daquele traje. É o que eu uso nos cortejos para ir com ele. E este ano, pela primeira vez, com um traje da Dona Rosalina, trajei de morgada. E senti-me tão bem. Pois. Parece que... eu não me sinto velha, tenho 45 anos. Também digo. Mas aquele traje caiu-me bem, senti-me bem com ele. É engraçado, é. E que muita gente usava, claro está, aquele traje, não é? Mais sóbrio, mais escuro. E ao desenhar, eu noto isso. Que eu vou, não costumo fazer, mas vou desenhar-me pela primeira vez com um traje de morgada. E assim, a minha postura já é outra. Eu já não estou ali toda empinadinha para trás, toda coisa, já estou ali mais... Claro, mais natural, não é? E nas ilustrações, nestas sobretudo, porque não tem rosto, o corpo fala. Pois, exatamente. É só o corpo mesmo. E o traje fala por si. É verdade. Olha, eu dou-lhes parabéns pelo seu trabalho. Acho curioso, eu já tinha visto, mas visto assim é diferente realmente. Quando vir mesmo assim na folha é completamente diferente. Achei muita piada a sua porque oferta, também tem textura, não estava não é? a contar. Está muito engraçado e sou realmente eu. E espero que quando fizer a exposição, se quiser contar comigo, eu também me ofereço para me trajar. Gostava muito, tinha todo o gosto. Eu é que tenho todo o gosto de estar trajada numa situação dessas. Oxalá que a cidade pense fazer uma exposição do género, porque é diferente e quanto mais não seja para lhe valorizar, para valorizar o seu trabalho, que isso é muito importante. A ideia e para não desanimar. E para? Para não desanimar. É isso. É um bocadinho por aí. É um bocadinho por aí. Porque sabe, a ideia a valorização não tem a ver com dinheiro, nem com de todo. Reconhecimento monetário. De todo. É muito mais que isso. O artista precisa de fermento, não é? É. E até para a inspiração não se acabar. E quando o fermento falha, que é
o acolhimento público, ou de quem de direito, as coisas começam a complicar-se um bocado, porque ele começa a desacreditar em si, por vezes. Esmorece um bocadinho. E isso é grave. Isso é que é grave. Portanto, estas coisas, nem que seja pontualmente, faz uma vez e depois, pronto, espera pelas solicitações. Mas faz uma vez. Claro. E depois espera pelo que acontece. Porque, nem que seja só uma vez, acho que para qualquer artista é um momento de glória. E é isso que eu lhe desejo. Porque tem aqui tantas horas, tanto investimento, tanta lição. E tanta chieira tanta lição, também. Exatamente. Eu gosto mais do brio, do orgulho. Sim. Que vem a dar o mesmo, não é? Sim. Acho que a mulher de Viana é orgulhosa quando se veste, orgulhosa no sentido de se querer mostrar e saber que está a fazer um figurão, não é? Isso, é um orgulho bom, não é? Então não é saudável. Claro. É saudável e é um cartaz nosso, de todos nós, e nós temos realmente de acolher isto tudo. Mesmo essa ideia da exposição veio destas pessoas todas. Isto é tudo gente que existe. Com certeza. Não está aqui nada inventado, todas estas pessoas existem. E veio delas. Faça uma exposição que eu levo atrás. Faça uma exposição. E começaram a ser elas, muitas mocinhas novas, pessoas também já de idade, mas muitas mocinhas novas. Muitas delas que já foram cartaz, engraçado. Que me dizem, faça a exposição que a gente leva atrás. Pois, e a partir do Facebook, das suas redes sociais, conseguiu abranger aí um público eu nunca pensei que nunca pensou ter, não é? Porque isto começou a ser engraçado, que uma amiga diz a outra, eu vi-te trajada em tal sítio, como é que sabes que era eu? Eras tu de certeza, vai lá ver. E depois já aquela coisa de, quando eu ponho uma publicação, elas descobrirem quem é. Ou as pessoas tentarem descobrir, é deste grupo folclórico, é daquele, porque às vezes lembro-me, vou fazer alguém de Santa Marta, vou fazer alguém da Miadela, vou fazer alguém de Forjães, vou fazer alguém de Vila Franca. É engraçado. Depois é engraçado que as pessoas contempla toda a gente, pronto, está visto. Tento ser diplomática. Exatamente, convém, senão é um problema. Teresa, olha, muito era como as sucesso. cerejas, não é? As conversas não tinham fim, mas temos de acabar. Muito obrigada. Eu espero que esta conversa não fique por aqui, não se escoe neste pedacinho de tempo, que isto seja um alerta para a sua arte, para a sua e para quem trabalha dedicação neste tipo de trabalho. Porque isto é, no fundo, é um trabalho de dedicação, e para todos aqueles que enaltecem a mulher de Viana, só podemos estar de boas falas com eles, não é? Obrigada. Porque só temos a agradecer esta vossa cortesia, e espero que o seu trabalho daqui a uns anos seja assim um espólio daqueles que toda a gente admira. Olha, muito sucesso, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Foi um gosto. Obrigada. Quanto assim já sabe, para a semana voltamos a encontrar-nos. Não se esqueça que tem cá um livro à sua espera, e também não se esqueça que se não estivesse desse lado, isto não era a mesma coisa. Fique bem, até para a semana. FM